Rádio CBS 2. Conteúdo por demanda para você, profissional de TI. Começa agora pela Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas, Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você, e em parceria com o canal 2 do Wanderson Nerd, o programa Novidades de Software e Hardware para Servidores. Fique bem informado do que é tendência em software e hardware para servidores aqui na Rádio dos Profissionais de TI. Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas. Está no ar pela Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas, Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você, em parceria ou em transmissão pelo canal 2 do Wanderson Nerd, o programa de novidades de software para servidores. No caso, hoje com as novidades de software para servidores, novidades de software e hardware para servidores. Hoje temos então muitas informações sobre o Ubuntu Server, que saiu então a versão nova, e também vamos ter as atualizações para o CentOS, pois temos alguma coisinha falando sobre a Red Hat Enterprise Linux e também sobre a nova versão do CentOS a 6.8, também seguindo a linha de versões. Muito bem, então vamos à primeira informação. Está para ser lançado, ou melhor, foi lançado ontem, a versão 6.8 do Red Hat Enterprise Linux. Esta versão é a versão nova para o CentOS 6. A versão 6.x, no caso a versão 6.8, do Red Hat Enterprise Linux. E isso é uma boa notícia, pois em breve quem tem CentOS 6 vai poder atualizar então para a versão 6.8 em breve. Vamos então aguardar novidades sobre o CentOS também, pois quando a Red Hat lança a versão nova, sai a versão nova então para o Linux e para todos os derivados do CentOS no caso. Muito bem, vamos então à primeira informação. Red Hat Enterprise Linux está disponível no Azure Marketplace. Agora você pode implantar instâncias de Red Hat Enterprise Linux a partir do Azure Marketplace. Este lançamento é resultado direto da parceria anunciada em novembro de 2015. Red Hat Enterprise Linux está disponível no Azure Marketplace. Usando estas instâncias, os clientes da Red Hat e da Microsoft agora serão capazes de implantar de forma rápida e fácil instâncias para cargas de trabalho sob demanda, desenvolvimento, testes e produção na nuvem, todos com a simplicidade, escalabilidade, agilidade e flexibilidade do faturamento por minuto do Azure. As imagens do Red Hat Enterprise Linux 6.7 e 7.2 agora estão disponíveis em todas as regiões, exceto China e para o governo dos Estados Unidos, e podem ser implantadas diretamente a partir do Azure Marketplace. Desde o anúncio da parceria em novembro passado, a Microsoft viu um forte interesse de seus clientes que estão procurando trazer seus investimentos em Red Hat para o Azure. A empresa também oferece uma experiência de suporte totalmente integrada com engenheiros da Red Hat e Microsoft para ajudá-lo quando você precisar. Além disso, a Red Hat e a Microsoft trabalharam juntas para garantir as assinaturas do Red Hat adquiridas através do Azure Marketplace. Forneçam suporte e valor integrados e únicos para assinatura através do acesso direto ao portal do cliente da Red Hat. Muito bem, então tivemos aí a informação sobre as atualizações do CentOS. Muito bem, então novidades para derivados do Ubuntu Server. Então é lançado finalmente o Ubuntu 16.04 Channel Shadows. Vamos conferir então as novidades. O Ubuntu 16.04 chega na quinta-feira, dia 21, com algumas novidades. Embora a Canonical tenha optado por segurar o lançamento da interface Unity 8,
o que deve promover mudanças estéticas mais sensíveis. A versão estável do sistema operacional ganhou novos recursos e ajustes para tornar o uso mais acessível e produtivo. Entre os exemplos está a possibilidade de mover o lançador de apps para a borda inferior da tela, a chegada dos pacotes Snaps, nova central de aplicativos, além de outros ajustes de interface e performance. Vamos ver então o que muda no Ubuntu. Aplicativos devem chegar mais rápido ao Ubuntu. Os Snaps são pacotes para a instalação de apps no sistema da Canonical. Eles funcionam como os Debs, que continuam sendo suportados, mas com uma vantagem. Os Snaps foram criados para facilitar a vida dos desenvolvedores, tornando o processo de adaptação de um software originalmente criado para rodar num desktop GNOME ou KDE mais fácil. Desta forma, espera-se que o processo de instalação de aplicativos fique mais simples, evitando visitas frequentes ao terminal, e deve encorajar desenvolvedores de outros desktops a criar versões para o Ubuntu. Fim da central de programas do Ubuntu. O Software Center em inglês. A loja de apps do Ubuntu não decolou com a Canonical previa, e uma série de problemas de performance via motivando as críticas dos usuários há algum tempo. Agora, o Ubuntu 16.04 usa o GNOME Software para facilitar a busca de novos aplicativos e permitir ao usuário acesso aos programas instalados na máquina. A interface é bem superior, mais organizada, e ao contrário da central de programas do Ubuntu, não há problemas de lentidão a serem relatados, ao menos na fase beta de pré-lançamento. Buscas no Dash estão desligadas por padrão. Quando criou o Dash e a interface Unity, a Canonical introduziu uma série de recursos que viriam a se popularizar entre os seus concorrentes, inclusive. Um deles era a possibilidade de fazer buscas de internet a partir do Dash do Unity, algo que não pegou bem como a comunidade. A iniciativa foi vista como potencialmente ruim para a privacidade. Agora o Ubuntu terá recursos de buscas de internet via Dash desabilitado por padrão. Quem quiser ter acesso à funcionalidade terá de alterar as configurações do sistema para permitir que as buscas sejam realizadas. Lançador pode ser movido para a borda inferior. Desde que a primeira edição do Unity, os usuários pedem que a Canonical disponibilize que o lançador, a barra lateral esquerda, em que são fixados ícones de atalhos e aplicativos do sistema, possa ser movida para a borda inferior da tela. O Ubuntu 16.04 permite alteração que seja realizada com facilidade. Outros ajustes de interface. A Canonical também promoveu novos ajustes na interface do sistema operacional. Há novas barras de rolagem, possibilidade de deixar os menus dos aplicativos sempre ativos, dispositivos de armazenamento externo terão atalhos para formatação no lançador, e comandos para desligar e reiniciar podem ser encontrados no Dash. Sem suportes para drivers da AMD. Usuários com placas de vídeo da AMD tiveram uma péssima notícia. O Ubuntu 16.04 não oferece suporte aos drivers Catalyst. A recomendação é usar os drivers open source AMD GPU para as placas da marca. O problema é que esses drivers ainda estão em processo de desenvolvimento, a performance não é boa e há uma série de incompatibilidades entre esses softwares controladores e placas mais antigas. Muito bem, então tivemos aí o lançamento do Ubuntu 16.04 Channel Shares. Por um lado, boas notícias, por outro lado, péssimas notícias para quem tem placas de vídeo da AMD, mas mesmo assim tiveram alterações interessantes e ficou bom até. Só que o problema é que o sistema vai ficando mais pesado e tudo mais. Diferente do Ubuntu Server, hein, pessoal? O Ubuntu Server, ele tá ocupando nativo, sem nada instalado, limpo, sistema limpo. Ele tá ocupando apenas 23 MB de memória RAM. Então quem tiver aí que instalar o Ubuntu Server do zero, a versão 16.04, já sabe que 23 MB é o que ele vai usar de sistema puro. Aí, obviamente que você vai instalar mais memória RAM e tudo mais, mas no caso a partir de 20 MB ele já ocupa exclusivamente para sistema operacional. Muito bem, então vamos à próxima informação ainda nas novidades para os derivados do Ubuntu Server. Hoje não vai acabar as novidades, hein? Canonical lança o Ubuntu 16.04, saiba o que muda na distro do Linux.
O Ubuntu 16.04 chega nesta quinta-feira, dia 21, com algumas novidades. Embora a Canonical tenha optado por segurar o lançamento da interface Unity 8, que deve promover mudanças estéticas mais sensíveis, a versão estável do sistema operacional ganhou novos recursos e ajustes para tornar o uso mais acessível e produtivo. Entre os exemplos está a possibilidade de mover o lançador de apps para a borda inferior da tela, a chegada de novos pacotes Snaps, nova central de aplicativos, e além de outros ajustes de interface e performance. Os aplicativos devem chegar mais rápido ao Ubuntu. Os Snaps são pacotes para instalação de apps no sistema da Canonical. Eles funcionam com os debs que continuam sendo suportados, mas com uma vantagem: os Snaps foram criados para facilitar a vida dos desenvolvedores, tornando o processo de adaptação de um software originalmente criado para rodar num desktop GNOME ou KDE mais fácil. Dessa forma, espera-se que o processo de instalação de aplicativos fiquem mais simples, evitando visitas frequentes ao terminal, e deve encorajar então os desenvolvedores e outros desktops a criar versões para o Ubuntu. E então foram essas as novidades aqui do Tech Tudo. Eles colocaram aqui um resumão do que aconteceu. Tivemos então aí, no caso, as buscas no Dash foram desligadas por padrão, como eu já havia falado anteriormente. Os lançadores podem ser movidos para a borda inferior. Tivemos também a opção, ou melhor, não temos mais o suporte para drivers da AMD, entre outras informações. E também agora então vamos ver a próxima notícia, que também é relacionada ao Ubuntu 16.04. Vamos ver então mais um resuminho sobre as mudanças então sobre o Ubuntu. O Ubuntu 16.04 LTS traz grandes mudanças para a comunidade Linux. Lançada nessa semana, a nova versão do Ubuntu traz novidades para o desktop Unity 7. O Ubuntu para desktop tem visto poucas mudanças desde o lançamento do Ubuntu 14.04 LTS há 2 anos, mas isso vai mudar com a atualização Ubuntu 16.04 LTS de codinome Channel Shadows, que traz grandes mudanças e um polimento de bem-vindo ao clássico Desktop Unity 7. Se você estiver usando Desktop Unity 7 agora em Unity 7.04, agora terá uma experiência melhor do que nunca. Aqueles resultados de busca online controversos que algumas pessoas chamavam de spyware agora foram desabilitados por padrão. O Ubuntu não vai mais enviar suas buscas locais na web para mostrar os seus resultados de compras. A partir de agora, o Unity 7 também te permite mover o seu launcher para a parte inferior da tela. O recurso fica escondido e exige comandos no terminal, mas possui suporte oficial. O Unity 7.4 traz uma variedade de outras melhorias menores e pontos de polimento que fazem desta uma boa atualização. Já o antigo Ubuntu Software Center foi embora, substituído pelo novo GNOME Software Application que a Fedora vem usando já há algum tempo. Além dos pacotes dev tradicionais, o Ubuntu agora suporta os snaps, que podem ser instalados juntamente com os debs. O aplicativo Brasero para gravar discos e o software de mensagens instantâneas em PET foram removidos da instalação padrão, mas ainda podem ser instalados a partir do GNOME Software. O Ubuntu agora inclui o GNOME Calendar e o aplicativo de webcam, o X, por padrão. Por baixo de tudo, você vai encontrar a versão 4.4 do kernel do Linux, que oferece o suporte melhorado para PCs com os chips Intel Skylake. E há boas e más notícias para os usuários de placas AMD. O Ubuntu 16.04 LTS terá suporte para a nova arquitetura de drivers gráficos AMD GPU da AMD, que deve acabar com a distância com os ótimos drivers para Linux da Nvidia. Então temos aí as atualizações resumidas então para o Ubuntu 16.04. Essa informação até do que o aplicativo Brasero e o software Empate foram removidos, eu diria sim que na verdade o empate até para a questão de que você é uma coisa assim que já vem pré-instalada, muita gente não usou ou não usa ou não se interessa também pelo aplicativo, mas é uma coisa assim que ficou no sistema e acabou ficando nativo no sistema. Agora para tirar isso daí vai ser no caso complicado, mas
mas eles já deram um jeitinho aqui de tirar então esses softwares que são instalados por padrão, e agora então eles foram removidos por padrão. Para quem quiser instalar via central de programas, com certeza vai tá lá na central de programas, né? Que agora não é mais central de programas, agora é do GNOME Software Application, que antigamente era o Ubuntu Software Center. Muito bem, agora então da equipe de desenvolvimento. Nada de backdoors no Ubuntu, promete Mark. No vídeo, o ditador benevolente do projeto Ubuntu afirma: nunca iremos colocar backdoor no Ubuntu, nem enfraquecer a criptografia. Ele também fala de expectativas para o Ubuntu 16.10, inclusive quanto à chegada do servidor DisplayMir ao status de default cogitada desde 2013. Mark não confirma nem nega que vai acontecer na versão prevista para o outubro deste ano, mas ele coloca uma condição que me parece valiosa: quando o momento chegar, ninguém deveria notar. Logo em seguida, no descritivo, encontramos uma frase sobre a qual o meu histórico pessoal de envolvimento com o usuário do Ubuntu nos seus anos iniciais me faz colocar um pé atrás, mas que cito em tradução direta, entre aspas: este é o nosso compromisso com o conjunto de experiência que as pessoas apreciam ao usar o Ubuntu e elas podem contar. Muito bem, esta foi uma informação do site inglês Ubuntu Founder Pledges no Backdoors in Linux, e também tivemos a tradução aqui pelo brlinux.org. É uma boa informação até, inclusive, esta questão que os desenvolvedores então do Ubuntu já estão afirmando que não vão colocar backdoors no Ubuntu. No caso, eu diria sim que é uma excelente ideia para os desenvolvedores do Ubuntu e também de software livre apoiar essa causa de que não se deve colocar backdoor em software livre, que o backdoor ajuda as agências de inteligência a espionar as pessoas. Apesar de que, né, espionagem na internet, mas enfim. Não vamos entrar nesse detalhe agora e vamos então para as novidades da DistroWatch. Hoje então com algumas informações, então as top 50 distros de acordo com o site DistroWatch. TinyCore na posição de número 50, 49 PCBSD, 48 Corora, 47 Peppermint, 46 SteamOS, 45 Gentoo, 44 Archbank, 43 o Red Hat Enterprise Linux, 42 Ultimate, 41 Q4OS, 40 Rosa. O Knox está na posição de número 39, Kubuntu 38, Spark Linux 37, 36 Buddy, 35 Sabayon, 34 Clear OS, 33 React OS, 32 o Cubby, 31 Chaos Linux, 30 Netrunner, 29 Solus, 28 Black Lab, 27 Simplicity, 26 Xubuntu, 25 FreeBSD, gente, FreeBSD não é Linux, atenção, mas mesmo assim tá na lista, enfim, 24 Tiles Linux, 23 Antergos, 22 Anti-X, 21 Lite, 20 Kali, 19 Lubuntu, 18 Slackware, 17 LX LE, 16 Puppy Linux, 15 Elementary OS, 14 Ubuntu Mate, 13 Deepin, 12 PC Linux OS, 11 Android x86 versão para PC, e nas top 10 em 10ª posição Zorin Linux, em 9ª posição Arch Linux, e em 8ª posição o nosso querido e idolatrado CentOS, está então na 8ª posição. Na 7ª posição Mageia, posição de número 6 Manjaro Linux. Agora as top 5 distros, Fedora na 5ª posição teve um ganho em usuários, na 4ª posição o OpenSUSE, então está na 4ª posição, teve uma perda de usuários. Na 3ª posição está o Ubuntu com ganho em usuários. Na 2ª posição está o Debian, que teve um ganho em usuários, e nesse top 50 temos então em primeiro lugar o Linux Mint, que teve uma perda de usuários, mas mesmo assim se mantém em primeiro lugar. Muito bem, então as novas distros. Vamos então para as novas distros. Vamos pegar aqui atualizações então das últimas distribuições.
Dia 5, ou melhor, dia 11 de maio tivemos atualização do React OS, versão 4.1 RC2. Univention, tivemos atualização para a versão 4.1-2 no dia 10 de maio. Dia 10 também tivemos atualização do Fedora 24 Beta, TinyCore 7.1 RC1. Tudo isso no dia 10 então de maio. Dia 9 tivemos atualização do Aria Linux, versão 2016.04. O Lite está na versão 3 Beta. Tivemos atualização dia 9. Dia 9 também tivemos atualização do Heblin 3.0, Portels 3.2 RC2 teve atualização no dia 7, Parsix teve atualização no dia 7 para a versão 8.10 Test 1, Parsix também teve atualização no mesmo dia 7, na versão 8.5 RC1, R1 no caso. Tivemos atualização no dia 6 do GNewSense versão 4.0, o Gparter, que no caso é uma versão live CD, teve atualização para a versão 0.26.0-2 no dia 5 de maio, e também no dia 5 de maio, Neptune de versão 4.5.1 teve atualização. No dia 5 de maio teve atualização do React OS, versão 0.4.1 RC. No caso, dia 4 de maio, teve atualização do IPFAR 2.19 Core 102. E o Core OS teve atualização para a versão 899.17.0 no dia 4 de maio. Muito bem, tivemos então essas novas distros. Agora então vamos aos últimos pacotes. Tivemos então a atualização do apt no dia 11 de maio, versão 1.2.12. Thunderbird teve atualização para a versão 45.1.0 no dia 11. O kernel do Linux teve atualização para a versão 4.5.4 no dia 11. Teve também atualização do GNOME Shell para a versão 3.20.2 no dia 10. Dia 10 também teve atualização 5.6.4 do Plasma Desktop, MariaDB 10.1.14 no dia 10, Cinnamon 3.0.2 no dia 10, ManPages 4.06 na versão no dia 10. Dia 9 teve atualização do QEMU, emulador, para a versão 2.5.1.1. O Pear teve atualização para a versão 5.24.0 no dia 9 de maio. GTK Plus ou GTK+, tanto faz, teve atualização no dia 3. No dia 9 para a versão 3.20.4. Dia 9 teve atualização também do Mesa 11.2.2. Evolution no dia 9 também 3.20.2. O Cacti na versão 0.8.8H para o dia 8. MC, não conheço o software, para o dia 8 teve atualização dele para a versão 4.8.17. O Squid, atenção administradores de rede, o Squid está na versão 3.5.19, foi atualizado no dia 8 de maio. Você que tem a sua distro favorita aí, o CentOS e tudo mais, faça a sua atualização do Squid. Tivemos também a atualização do LVM 2.02.153 no dia 7 de maio. Também tivemos a atualização no dia 7 de maio para o GNUMeric, para a versão 1.12.29. E atenção administradores de rede, para atualização do WordPress para a versão 4.5.2, que foi atualizado o WordPress no dia 6 de maio. Então você aí que tem o seu site, seu blog e tudo mais, dia 6 de maio teve atualização para a versão 4.5.2, e essa atualização é importante pois elimina as vulnerabilidades da versão anterior. Esse foi então os últimos pacotes. Vamos então às últimas distribuições. Vamos ver aqui, temos aqui a lista dos últimos... no caso as últimas distribuições já foi, mas na verdade não temos novas distros. Olha só que interessante. Primeiro mês que a gente não tem novas distros aqui na lista. Vou dar uma olhada aqui, mas não temos novas distros. Não temos novas distros. Infelizmente não temos então. As últimas distribuições no caso seria as novas distros, né, que a gente viu, mas na verdade não temos mais a lista
lista aqui no site do distrowatch.com. Muito bem, então essas novidades você encontra no distrowatch.com. Vamos então às novidades para o Windows Server. Temos aqui algumas informações. Então vamos ver aqui. A Microsoft disponibiliza o Windows Server 2016 Essentials Technical Preview 5, além do Hyper-V Server 2016 e do Windows Server 2016 entre aspas normal. A Microsoft disponibilizou hoje para download no TechNet Evaluation Center o Windows Server 2016 Essentials Technical Preview 5. Windows Server 2016 Essentials Technical Preview 5, o Windows Server 2016 Essentials oferece uma solução de servidor flexível, acessível e fácil de usar para pequenas empresas com até 25 usuários e 50 dispositivos. Ideal como um primeiro servidor, o Windows Server Essentials também pode ser usado como servidor principal em um ambiente multisservidor para pequenas empresas. O Windows Server 2016 Essentials Technical Preview 5 oferece uma ampla variedade de recursos e capacidades novos e aprimorados para o Windows Server Essentials, aumentando a produtividade das pequenas empresas. Lembre-se de que ainda é uma versão de testes. Muitos dos recursos e cenários ainda estão em desenvolvimento. Esta é uma versão que não se destina a ambientes de produção e os recursos e as funcionalidades poderão diferir na versão final. O Windows Server 2016 Essentials Technical Preview está disponível para download como imagem ISO e apenas para plataformas de 64 bits nos seguintes idiomas: chinês simplificado, chinês tradicional, tcheco, holandês, Países Baixos, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polonês, português do Brasil, português de Portugal, russo, espanhol, sueco, no caso para Suécia, e turco. Então temos aí a versão Windows Server 2016 Technical Preview 5 para quem quiser já testar, dar uma olhadinha lá nas novidades que a Microsoft está preparando para essa nova versão do sistema. É uma boa ideia. Muito bem, faça o download então do Hyper-V Server 2016 Technical Preview 5. A Microsoft disponibilizou hoje para download no TechNet Evaluation Center o Hyper-V Server 2016 Technical Preview 5. O Hyper-V Server 2016 Technical Preview 5, o Microsoft Hyper-V Server, oferece, ou melhor, fornece virtualização de classe empresarial para o data center e a nuvem híbrida. O Hyper-V Server 2016 Technical Preview 5 fornece recursos novos e aprimorados que podem ajudar você a suprir as necessidades de escala e desempenho de suas cargas essenciais. Lembre-se de que os Technical Preview 5 ainda é uma versão de testes. Muitos dos recursos e cenários ainda estão em desenvolvimento. Esta versão não se destina a ambientes de produção e os recursos e as funcionalidades poderão diferir na versão final. Muito bem, o Hyper-V Server 2016 Technical Preview está disponível para download com uma imagem ISO nos seguintes idiomas: chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português do Brasil, russo e espanhol. Sobre o Hyper-V é a parte integrante do Windows Server e oferece uma plataforma que possibilita a criação de um ambiente de computação de servidor virtualizado. Introduzido primeiramente como parte do Windows Server 2008 e depois expandido e aprimorado no Windows Server 2008 R2, o Hyper-V oferece às empresas uma ferramenta de otimização dos investimentos em hardware de servidor através da integração de múltiplas funções de servidor em máquinas virtuais rodando em um único servidor físico. Ele também está disponível como Hyper-V Server. Com o lançamento do Windows 8 em 2012, o Hyper-V também passou a ser disponibilizado em sistemas operacionais cliente. Com isso, os usuários do Windows, e não apenas do Windows Server, podem criar e executar máquinas virtuais sem depender de softwares de terceiros. A solução de virtualização também está presente no Windows 10. Muito bem, então estamos encerrando por hoje. Já esgotamos o nosso tempo, que foi muitas novidades então para o Ubuntu Server, Ubuntu, CentOS, DistroWatch e tudo mais. E estamos encerrando então o programa de novidades de software e hardware para servidores, hoje com as novidades de software para servidores e na próxima semana as novidades de hardware para servidores, só aqui na rádio CBS
CBS, a Comunicações Brasileira de Sistemas, a rádio dos profissionais de tecnologia da informação, e também pela rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você pelo radiocbs.caster.fm e também pelo canal 2 do Wanderson Nerd, que você confere lá uma imagenzinha estática, mas pode também ouvir o áudio e também fazer o download, tudo isso com licença criativa para você poder divulgar o nosso trabalho e tudo mais. E é isso, então estamos encerrando por aqui o Novidades de Software e Hardware para Servidores, hoje com as novidades de hardware para servidores, e até a próxima! Encerra agora pela Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas, Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você pelo radiocbs.caster.fm e em parceria com o canal 2 do Wanderson Nerd, o programa Novidade de Software e Hardware para Servidores. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais. Só aqui na Rádio CBS, a rádio dos profissionais de tecnologia da informação. Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você. Atenção geradora da Rádio CBS para desfazer conexão com a Rádio CBS 2. Aguardem sinal da geradora.